psicologia do trabalho e das organizações, né? E nós temos aí o objetivo de promover esse diálogo, né? Da psicologia enquanto ciência e profissão com as questões do mundo do trabalho, né? E buscar aí construir uma psicologia crítica e capaz de contribuir tanto para a profissão como para as organizações. Então, isso é muito importante, ok? Que é a CPTO aí, e quem tiver interesse em participar aí no futuro, a gente pode entrar em contato com a comissão, ok? Eu vou me auto-apresentar, né? Descrever, como está sendo de praxe em todas as palestras e lives. Bem, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, está com gel agora no cabelo. Eu uso óculos, minha armação é transparente. A Ana disse que ela conhecida pela armação dela, que era vermelha. Meu marca registrada é um cachecol, que eu estou com ele no pescoço, certo? Eu estou aqui, atrás de mim são paredes brancas, eu tenho um quadro negro aqui atrás, também tem um canvas na minha parede, um canvas de negócio, tem uma porta branca, nessa porta está pendurado um quadro, né, com um ponto de luz, a imagem. Eu tenho tipo um móvel de pendurar bolsas e tudo mais, ali atrás tem tripé de fotografia, porta-retrato, é muita informação aqui atrás de mim, mas vamos lá. Aí, gente, eu estou com um script aqui e eu acho fundamental falar isso para vocês, para não esquecer, porque é muito importante. Esse aqui é a nossa jornada de psicologia. Isso é um evento preparatório para o Congresso Nacional que vai acontecer em junho de 2022. Eu espero que muitos de vocês possam estar contribuindo, porque antes do Congresso, sempre que vai haver um Congresso, a gente tem aí os eventos preparatórios desses congressos, os pré-coreps, os coreps e as jornadas, né? E nesses eventos, a gente traz uma discussão, existem vários eixos que, de repente, vocês podem estar participando. Quais são esses eixos que eu acho importante frisar aqui? O eixo 1, organização democrática e participativa do sistema conselho no enfrentamento da pandemia, tema atualíssimo. O eixo 2, defesa do Estado democrático e dos direitos humanos, vias políticas públicas, essencial. E o terceiro eixo, o fazer ético e científico da psicologia no trabalho em saúde mental, muito pertinente, né, com toda essa questão de pandemia. E a nossa jornada, né, a gente está aí com o próprio congresso, aliás, vai ter o tema, o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. Nosso tema. E hoje, né, aqui na nossa jornada, na reta final, nós vamos ter a palestra, que é a diferenciação das leis de estágio e aprendizagem e suas obrigações, um tema muito, muito interessante para quem é da área de organizacional, né? E nós vamos ter como palestrante a Daniela Diniz Salles, que tem 10 anos aí no CIEE, que é o Centro integrado, né, essa instituição que é entre escola e empresa, né, de estágios, que é referência, né, nacional, o CIEE, que eu acho muito interessante. Ela é formada em História, né, Dani? Turismo e recursos humanos. Turismo e recursos humanos, isso mesmo. Turismo e recursos humanos. Ela está aí à frente desse trabalho bem legal aí, e é a ela que eu vou passar a palavra agora para estar passando para vocês esse conhecimento, esse conteúdo que é muito interessante. E continue de olho aí no chat, porque vai ter lista de presença, formulário de envio de propostas, se de repente vocês vão estar participando desses coreps mais tarde, formulário de autorização do uso de imagem, que é importantíssimo, todos têm que preencher, certo? E não esqueça, e nem me deixe esquecer da gente tirar a nossa foto no final, viu, Dani? Tá, então, ok. A palavra é sua, Kelly. Obrigada a todos, né? Primeiro, boa tarde. Queria agradecer ao Conselho de Psicologia pelo convite, a Lana e a Gildeon aí, né,
por esse convite, né? Principalmente o D1 que a gente vem se falando já há algum tempo. Eu vou me apresentar, sou Daniela Salles, estou no CIE há 10 anos, né? Como Lana falou, como consultora dos programas de estágio e de aprendizagem. Eu sou parda, tenho cabelo claro, estou usando hoje uma camisa preta com alguns detalhes de bicho e atrás de mim tem uma cortina branca. Então, a pedido de Ilane também, eu não quero demorar muito, até porque tanto a lei de estágio como a lei de aprendizagem, elas são simples. Às vezes as dúvidas, elas surgem muito na hora que a gente vai fazer uma contratação ou na hora de um desligamento, mas isso tudo eu também vou passar para vocês. O CIE, para quem não conhece, é uma associação filantrópica, que era chamada Antiga ONG. Nós estamos há 58 anos fazendo a integração do estudante à empresa. Então, o CIE hoje tem mais de 300 unidades no Brasil. Quem não conhece pode acessar o nosso site www.ciee.org.br. Inclusive, nós disponibilizamos cursos de educação à distância, que é totalmente gratuito a todos os estudantes. Então, se você é o estudante, você pode fazer, são mais de 10 cursos à distância que são gratuitos. E quem é estagiário tem o CIE Pro, que é um leque de cursos que a gente também oferece, que esse leque já é diferenciado para as pessoas que estão em estágio. Falando um pouquinho do CIE, para que vocês entendam sobre o programa de estágio, nós começamos há 58 anos e o nosso primeiro parceiro foi a Caixa Econômica Federal, que colocou aquele Posso Ajudar, que hoje está em todos os bancos, né? Todo mundo que está ali fora sabe que o estagiário está sempre ali no caixa eletrônico, ajudando. Aquele ali foi o primeiro estagiário, foi o Posso Ajudar. E depois, tanto as empresas, órgãos públicos, como empresas privadas, se interessaram e começaram a pegar estagiários. Até 2008, não existia uma lei que estabelecesse regras ao programa de estágio. Então, o estagiário trabalhava 8 horas, estagiava, não era obrigado a dar vale transporte, e a partir de 2008, veio a Lei 11.788 de 2008, que deu algumas regulamentações aí para o programa de estágio. Se vocês tiverem alguma dúvida, para ser mais dinâmico, também vocês podem ir colocando. E o que eu for lembrando de dúvidas que surgem, eu também vou falando, tá? Eu estou tentando, assim, não colocar slide para ficar um pouco mais dinâmico, porque eu sei que vão surgir dúvidas aí em relação ao programa de estágio. Então, deixa só umas anotações aqui que eu fiz rapidinho. Tá. Então, falando um pouco sobre a lei. O estagiário, ele pode trabalhar hoje 30 horas semanais, né? Na verdade, estagiário. 30 horas semanais. Essas horas, se for de segunda a sexta, vão ser divididas 6 horas por dia no máximo. E se for de segunda a sábado, vai ser dividido 5 horas por dia. Então, uma dúvida que surge. O estagiário, ele pode trabalhar, por exemplo, um dia 8 horas e no outro dia 4 horas? Não pode. É no máximo 6 horas por dia. Uma outra dúvida, o estagiário pode estagiar no domingo? Que eu falei que era de segunda a sábado. Pode, a lei do estágio ela não proíbe, portanto, que juntando tudo, dê essas 30 horas semanais, e nesse caso ele vai ter uma folga no dia da semana. Como a lei do estágio ela não prevê essa questão de domingo, ela não fala sobre isso, então a gente sugere que seja pelo menos um domingo sim e um não, como tem na CLT. O estagiário hoje, ele não gera nenhum vínculo empregatício. Ele tem direito a uma bolsa e um auxílio transporte. A outra dúvida é, o valor de bolsa tem valor mínimo, tem valor máximo? Não tem. Por isso ela é chamada bolsa estágio e também por isso é chamado auxílio transporte. Os meninos me perguntam, Daniela, mas eu moro em Parnamirim, estou estagiando em uma empresa aqui em Natal, e ela não me dá a quantidade de vales que seria ideal para eu ir e voltar para a empresa.
Como a lei do estágio ela não prevê isso, então a empresa pode sim pagar quanto ela quiser de auxílio transporte. A maioria hoje gira numa média de R$ 100, mas se ela quiser, ela pode pagar 50, ela pode pagar 80, porque realmente não está na lei. O que está na lei é a bolsa e o auxílio transporte. Esse estudante hoje, ele tem o direito de, após um ano, ter um recesso remunerado. Não é férias porque não tem um acréscimo de 1/3. Ele passa 30 dias em casa, quando ele retorna, ele recebe como se tivesse estagiado. Caso esse estudante venha a ser desligado antes de gozar esse recesso, ele vai receber o proporcional à quantidade de meses que foi estagiado. Se ele ganhava R$ 600 e estagiou 3 meses, ele vai receber o proporcional a esses R$ 600 durante esses 3 meses estagiados. O estagiário, por não gerar vínculo empregatício, ele pode sair a qualquer momento, ou a pedido do estagiário, ou a pedido da empresa. E como ele não gera esse vínculo empregatício, então uma outra dúvida que surge é: eu estou grávida, posso ser desligada, eu sofri um acidente, eu posso ser desligada? Pode. Como a lei do estágio ela diz que ele não é CLT, ele pode ser desligado a qualquer momento. Então, mesmo estando gestante, pode sim o estagiário ser desligado. Uma outra dúvida é: eu apresentei um atestado para a empresa tem a obrigação de receber esse atestado? Não. O que a gente sugere é que a empresa use o bom senso. Se ela vir que aquele atestado realmente é válido, então que o estudante teve que ir ao médico ou precisou realmente dessa urgência, que o atestado seja colocado e que não seja descontado. Mas a lei, ela não prevê isso, a gente pede que use realmente bom senso. Uma outra dúvida que surge muito também é que a lei do estágio, ela explica que o estudante, ele pode, nos dias de aula, nos dias de prova, ficar 50% do horário dele. Então, vamos dizer que você tem uma prova hoje, você estagia 6 horas, nesse dia, por lei, você pode estagiar 3 horas, sendo que isso também deve ser previamente avisado à empresa. O que acontece muito é que o estudante não avisa a empresa, no dia quer sair assim, 3 horas antes, olha, eu vou sair hoje porque eu tenho uma prova. E assim, hoje todas as faculdades, elas emitem um calendário escolar já anual, com os testes e com as provas. Então, essa programação, ela pode sim ser feita. Então, faz uma programação, conversa com o gestor, e informa que nesse dia vai ter que se ausentar mais cedo, porque vai ter uma prova. Então, o estudante que faz o estágio de 4 horas, no dia de prova, ele vai fazer 2 horas, o estudante que faz 6 horas, no dia de prova, ele vai fazer 6 horas. Então, assim, é bem importante que isso seja negociado e seja informado. Nem sempre o estudante informa, até porque hoje, como é no máximo 30 horas semanais, 6 horas por dia, então, normalmente, ele até consegue se organizar e não precisar sair mais cedo do expediente. Uma outra dúvida também que surge sobre a questão do período de estágio. O estudante ele pode ficar em estágio na mesma empresa até 2 anos, portanto, que esteja estudando. Então, pode acontecer de ele ter um estágio, passar um ano na empresa, não sei, sair, talvez, vamos dizer, por causa da pandemia, passou 6 meses sem estar lá na empresa. Quando ele volta, ele pode ficar mais um ano. O que ele não pode é passar desses 2 anos na mesma empresa. Após 2 anos, ele pode ser estagiário em uma outra empresa. Uma outra dúvida também. Daniela, eu fiz um curso técnico e fui estagiário da empresa, e agora eu estou num curso superior. Como a lei diz que é na mesma empresa, então não pode. É 2 anos, você na empresa, independente do curso que você faça, se é técnico, se é médio ou se é superior. Então,
o estudante só pode realmente ficar até 2 anos no máximo na mesma empresa. Após um ano, ele tem direito a esse recesso, né, como eu falei anteriormente, que eu também esqueci de dizer que ele pode ser fracionado de 6 em 6 meses, não tem problema nenhum. Tira 15 dias, depois de 6 meses, também tira os outros 15 dias. E, assim, basicamente, a lei mesmo do estágio, ela é isso, né? Pode ser a qualquer momento, trabalhar 30 horas semanais. E eu queria abrir agora um pouquinho para vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação à lei, falando um pouquinho em relação ao CIE, como é que funciona. A empresa quer fazer um cadastro no CIE, então a gente faz esse cadastro dela, encaminha os estudantes de acordo com o perfil que ela pede, que também é uma dúvida bem frequente. Tem estudante que diz, eu faço o último período, não consigo um estágio, porque normalmente as empresas não pedem do último período, exatamente porque já está perto de se formar e ela tem interesse em passar um pouquinho de tempo a mais como estagiário. Então, o estudante que é cadastrado no CIE, a gente não cobra nada para o estudante, ele é cadastrado no site e ele pode diariamente ver as vagas que estão disponíveis no perfil dele. Se ele não estiver dentro do perfil, aí ele não é chamado para essa vaga de estágio. Existe também muito essa questão da localidade, onde é que o estudante mora. A grande maioria das empresas preferem pessoas que morem próximos da empresa. Então, é muito importante também o estudante, ele ter o CEP bem direitinho no site do CIE, porque se o CEP não estiver correto, ele nunca vai ser criado, porque a gente sempre vai tentar triar pessoas que morem próximos, e se o CEP não estiver correto, a gente não consegue fazer essa triagem. E aí, vocês estão sem dúvidas, então. Consegui explicar tudinho em relação à lei do estágio? Já tem uma perguntinha, Dani. Eu não vi, tá no chat, é isso? Iona Moraes perguntou: no caso do curso integral, como acontece o estágio de 6 horas diárias? Então, quando o estudante tem um curso integral, normalmente ele não consegue estagiar. Ele só vai conseguir estagiar naquele estágio obrigatório, que também normalmente ele é orientado pela faculdade. Porque assim, o estágio ele só pode ser até 10 horas da noite. Então, na verdade, assim, a lei do estágio, ela não fala sobre isso. Para o entendimento do CIE, do nosso jurídico, o estágio até no máximo 10 horas da noite e só pode começar a partir das 5 horas da manhã. Então, provavelmente, quem estuda em tempo integral não consegue o estágio não obrigatório, só vai conseguir o estágio obrigatório, que vai ser aquele período que a faculdade dá para que você possa desenvolver o estágio. Uma outra pergunta agora, né, me lembrando dessa questão do integral, uma outra pergunta também que surge é assim, Daniela, eu tenho um estágio em uma empresa, eu posso estagiar em outra empresa? Você pode estagiar em outra empresa, portanto, que as cargas horárias das duas empresas sejam no máximo 6 horas por dia. Às vezes consegue sim. Às vezes o estudante de educação física, ele consegue estagiar numa empresa de manhã e à noite estagiar em uma outra empresa. 3 horas de manhã, 3 horas à noite, e juntando as duas, dá as 6 horas por dia. Não pode exceder. Aí também me perguntam, mas não sei, eu consegui esse estágio. Assim, pode ser que consiga, porque a faculdade assina. Então, a faculdade, ela tem que ter esse controle de saber que você está tendo, no máximo, uma carga horária de 30 horas. Quando ela não tem esse controle, às vezes ela realmente assina o termo de estágio. Dani, uma coisa também que é interessante, fala aí para a gente se de repente ainda está assim, mas a pessoa só pode fazer estágio se tiver, por exemplo, uma aluna de psicologia, tem que ter um psicólogo no quadro, né, para acompanhá-la. Então, se for na parte clínica, tem que ter um psicólogo. Se for na parte de recursos humanos, que tem muitas empresas que pegam estagiários, algumas faculdades deixam que o gestor de recursos humanos seja supervisor desse estudante de psicologia, portanto, que ele vá trabalhar na área de processo seletivo.
fazendo processo, organizando. Agora, isso depende muito da faculdade. Uma outra dúvida que surge também, a partir de quando o estudante de psicologia pode estagiar? A partir do momento que a faculdade autoriza. Então, eu tenho faculdade aqui em Natal, que autoriza a partir do primeiro período, eu tenho faculdade do terceiro, eu tenho faculdade a partir do quinto. Então, é ela quem diz quando o estudante está apto a estagiar, de acordo com a grade de ensino dela. Então, é ela quem vai dizer quando ele pode estagiar. Entendi. Eu acredito que uma das coisas que é muito angustiante, eu não sei se os alunos aí, eu acho que tem bastante aluno, né? Essa coisa, você trabalha, precisa trabalhar para se manter, precisa fazer o estágio, porque sem ele você não vai concluir o curso, né? E, de repente, eu vou até compartilhar uma experiência minha, porque, na época, a coordenadora do curso de psicologia, eu me formei no Paraná. Ela disse, você quer se formar? Quero, então vai ter que fazer o estágio. Aí, o que foi que eu fiz? Corri atrás de procurar um emprego, porque eu precisava me sustentar, de que trabalhasse em call center para ficar um período de tempo, trabalhar 6 horas e fazer o estágio no outro horário. Foi uma alternativa que eu encontrei. Realmente é complicado. Quem trabalha o dia todo e precisa, não pode se ausentar do emprego e ter que fazer esse estágio. Às vezes, dependendo da empresa, se a empresa tiver uma área que possa absorver esse estagiário, então, às vezes, ela absorve e faz o contrato dele de estágio, até para ajudar. O que eu já vi também muito, às vezes, a empresa procurar a gente, o CIE, e dizer, olha, Daniela, tem uma pessoa aqui que precisa, que quer estagiar. Como a gente trabalha mais com estágio não obrigatório, então eu oriento, olha, procura a faculdade, porque se ela tiver no período de estágio obrigatório, esse estágio ele não vai ser pago. Agora, se ela não tiver no período do estágio obrigatório, aí tem que ser pago. Mesmo que você pague R$ 100 de bolsa, 50 de auxílio transporte, se não estiver no obrigatório, tem que ser pago. Quando a empresa procura querendo fazer o estágio obrigatório, a gente pede que a faculdade mande uma declaração dizendo a quantidade de horas que ele pode estagiar no estágio obrigatório, porque passou daquela quantidade de horas, ele já tem que ir para o não obrigatório e ele tem que ser pago. Então, a maioria, em torno de 200 horas, 250 horas, mas passou disso, tem que ser pago. Entendi. O que a gente estava falando é um pouco o que a Iona Moraes perguntou, né? Que ela falou do curso integral, como acontece o estágio de 6 horas. A mesma coisa acontece se você trabalha. Você trabalha 8 horas, como é que vai fazer o estágio, né? Tem empresas que às vezes conseguem fazer você trabalhar e fazer o estágio na mesma empresa, Dani? Às vezes sim, às vezes sim. Tem empresas, quando tem na área, né? Porque às vezes a empresa não tem a área do estudante e não consegue absorver. Mas quando tem, ela pode sim fazer isso. Mas se não tiver a área, basicamente é bem complicado, né? Porque aí Porque a faculdade não assina o termo de estágio se o estudante realmente não tiver com as atividades de acordo com o que ele está aprendendo na faculdade. Então, sim. lembrando que o estágio ele é um complemento do que faz a faculdade. Uma outra dúvida é, Daniela, eu sou estudante de enfermagem e arranjei um estágio na recepção de uma empresa. Acontece muito isso. Não pode, infelizmente não pode, porque ela tem que estagiar exatamente na área que ela está cursando. Certo. Eu vi aqui uma pergunta, né? Tem que ter a supervisão do psicólogo, né? Isso no estágio obrigatório. Sim, o Isso. estágio obrigatório, normalmente, ele é enviado pela faculdade e tem que ser obrigatoriamente um psicólogo. No caso do não obrigatório, pode ser um psicólogo, se for trabalhar nessa área clínica, e se for trabalhar na área de RH, algumas faculdades, não são todas, aceitam que o gestor de RH seja supervisor. A Gabriele Oliveira perguntou: no estágio não obrigatório seria também 6 horas? O não obrigatório? Sim, o não obrigatório é exatamente esse que eu estou falando. No máximo 6 horas, não tem mínimo. Pode estagiar 1 hora, 2, mas no máximo 6 horas por dia. Uhum. Certo.
Então, pessoal, o que mais que vocês têm de dúvida para a Dani? Aproveita aí o conhecimento dela e perguntem, que é bem importante, né? Porque elas são as mais interessadas. Estão numa fase, eu acredito que muitas aí estão buscando estágio, né? E que não é fácil. Eu sei porque agora eu sou autônoma, né? Estou como empreendedora social. Mas quando eu estava no RH, eu sempre recebia muitas ligações das faculdades pedindo para inserir alunas. E a gente sabe do quanto elas têm interesse de se colocar em empresas, né? E fala para a gente aí, Dani, O qual. estágio ele é muito importante, é exatamente por isso, pela questão do aprendizado. Então, como eu falei anteriormente, tem muitos estudantes que vão até as empresas, pedem para estagiar, pedem muitas vezes para estagiar de graça, porque a gente sabe o quanto isso é importante. Como eu me formei em 2008, então eu peguei aquela lei que não era regulamentada, podia estagiar até 8 horas por dia. Então, eu tinha um estágio no período da manhã e tinha um estágio no período da tarde. O de manhã, ele me pagava um salário mínimo, que para a época era excelente, mas eu aprendi praticamente nada lá sobre o meu curso de turismo, que era o que eu realmente fazia. À tarde, eu fui atrás de um outro estágio, que fui eu que fui atrás, e fui fazer esse estágio de graça, porque podia o não obrigatório. No curso de turismo, por exemplo, não tem o obrigatório. Então, eu podia fazer um não obrigatório de graça. E foi exatamente nessa agência de viagens que eu estagiava à tarde, de graça, que eu realmente aprendi o que eu precisava para o curso. Então, assim, o estágio é muito importante, porque é através dele que a gente se desenvolve. E tem uma outra coisa, é no estágio que a gente consegue também não desenvolver só a parte técnica, mas como essa outra parte aí pessoal nossa, que é o que hoje as empresas dizem que mais ocorrem desligamentos, que não é pelo técnico, né, mas sim pela parte comportamental. Então, quando a gente entra numa empresa, nós lidamos com pessoas de várias áreas, com pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais novas, de diferentes classes. Já tem gente que tem um supervisor, por exemplo, que tem alguns cursos que não exigem que seja formado na área. Tem estudantes que têm um supervisor que não é formado, mas que está naquela área há muito tempo, não é o caso de psicologia que tem que ter, mas que está naquela área há muito tempo, já está naquela empresa, então já consegue ali passar todas as orientações para o estudante e que tem um nível mais baixo do que o estudante. Então, assim, essa questão da gente estar dentro do mercado de trabalho, de aprender a ter relacionamentos, a lidar com pessoas, a lidar com si mesmo, porque nem todo dia a gente está de bom humor, a gente está feliz. Então, isso também é importante, a gente lidar com essas partes comportamentais. Chegar na empresa, saber dar uma boa tarde, um bom dia, saber ser gentil com as pessoas, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, porque as pessoas ali do ambiente de trabalho não tem nada a ver com isso. Assim, eu sei que às vezes a gente está passando por um problema difícil, a gente fica um pouco mais quietinho, mas não pode também estar sendo grosso com ninguém. Então, assim, hoje o que as empresas dizem, em geral, todas que eu converso, que é realmente isso, essa parte comportamental, ela é muito mais difícil do que a parte técnica. Que a parte técnica, normalmente, eles têm já uma noção da faculdade, chega na empresa, consegue desenvolver, mas a parte comportamental está aprendendo ali naquele momento e ela é muito importante. Ô, Dani, a Ingrid Santos perguntou se o CIE trabalha com empresas no interior do estado, né? E se poderia citar algumas atividades contempladas. Então, a gente trabalha assim com algumas empresas, mas o que é que acontece? Como normalmente em outros municípios as empresas não conhecem o trabalho do CIE, então não tem uma demanda como tem aqui em Natal. Normalmente nos municípios a gente tem mais as prefeituras. Né? Eu trabalho hoje com a Prefeitura de Natal, Campo Redondo, Eloy de Souza, Santa Cruz, Bom Jesus, Santana do Matos.
Mossoró, a gente trabalha com a prefeitura também de Mossoró. Então, assim, normalmente é mais prefeituras. Em Mossoró, a gente tem um CIE em Mossoró, nós temos 2 CIEs aqui no Rio Grande do Norte. Mossoró e Natal. Tudo que é próximo de Mossoró é o CIE de Mossoró quem cuida, e o que é próximo de Natal é Natal quem cuida. Então, tem o CIE em Mossoró, e em Mossoró tem muitas empresas sim, viu? A gente tem, eu acho que mais de 1.000 estagiários lá em Mossoró. Porque Mossoró já é uma cidade bem maior, então as pessoas já conhecem mais o programa de estágio. Quando é um município pequenininho, então é mais difícil que as pessoas daquele município conheçam o programa. Mas nada impede que se a pessoa está numa faculdade lá, que entre em contato com o CIE, né? Exatamente, isso. É o que eu digo muito. Vá nas empresas que você acha que tem capacidade de lhe receber, ofereça, né, que para ser estagiário, que não vai gerar nenhum vínculo, e qualquer coisa a empresa pode entrar em contato com a gente faz, já fazia, né, isso tudo online, hoje está mais ainda, então a gente manda o contrato por e-mail, regulamenta, paga os seguros que são obrigatórios por lei, então deixa tudo bem certinho para que a empresa não venha ter problema com o programa de estágio. Ok. Aí a Gildelene levantou a mão, mas antes de abrir para ela, a Juliana Henrique no chat já estava perguntando aqui se o estudante de psicologia já é profissional da área de recursos humanos, esse estágio pode ser dispensado no organizacional ou diminuir a carga horária? Tipo, ela já trabalha na área, né, de RH, mas aí ela quer saber se pode compensar. A carga horária de trabalho dela normal vale como... Então, isso tem que ser conversado com a faculdade, com o coordenador do curso. Se o coordenador do curso aceitar, ela pode levar essa proposta para a empresa e a empresa assinar o termo dela de estágio, contando as horas dela de estágio, já que ela está trabalhando na área. Mas é isso, Inclusive, é a faculdade quem tem que dizer se vai aceitar ou não. bem, a Gildelene, ela levantou a mão, né? Ela quer falar. Pode falar, abrir o microfone e falar, Gildelene. Ela Boa, perguntou se Mossoró tem serviço, mas pode falar, viu? Se quiser abrir a boa- câmera, fica à vontade também. tá bom, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Tanto do sexto período da Católica aqui em Mossoró. Certo. Eu peguei só um pedacinho da sua fala. Eu vou só querer que você repita, por favor. Você falou, no estágio não obrigatório, é necessária a supervisão de um psicólogo ou funcionário da empresa, do RH, pode fazer esse serviço. Então, Gildilene, no estágio não obrigatório, se for na parte clínica, tem que ser um psicólogo. Se for na parte de recursos humanos, algumas faculdades aceitam que o gestor de RH faça essa supervisão, outras faculdades não aceitam. Então, essa questão de quando é que pode estagiar, como pode estagiar, isso vem mais a critério da faculdade, porque é ela quem diz quando você pode estagiar. Por exemplo, o nosso termo de estágio, eles são 4 vias, ele é CIE, empresa, estudante e instituição de ensino. E a gente sempre orienta a empresa que só deixa o estudante iniciar depois que a instituição de ensino assina, porque a gente faz o contrato, coloca as atividades, tudo direitinho, mas é ela quem diz se ele está apto a ir para o estágio ou não. Ou se pode ser uma pessoa de RH para supervisionar, se não pode ser. Eu tenho instituições de ensino aqui que, por exemplo, o curso de administração, eles não pedem que tenha formação no curso. Eu tenho uma instituição de ensino que diz que se a pessoa não for administrador, ela tem que fazer como se fosse uma carta dizendo que está X anos na empresa, desempenhando aquela função. E tem outras instituições que já não pedem, deixa tranquilamente. Obrigada, esclareceu. Que eu tinha pego só um Nada. pedaço de fala. Muito obrigada. Ok. E lembrando aí que colocou aí no chat, né? Para garantir seu certificado, você tem que assinar a lista de presença, viu? Não esqueçam disso. E é interessante aí que vários assuntos que você falou, eu fiquei aqui maquinando na minha cabeça, porque além de ter o descritivo pedagógico lá da universidade, o que é que pode, o que é que não pode, né, Dani? Enquanto conselho também, eu acho que tem algumas coisas aí bem interessantes para que a gente
gente possa questionar e abrir até um debate, né? Normalmente desculpa, pode falar. É porque, inclusive, quando eu abri aqui, eu falei sobre algumas coisas, só retomando, né? A gente está gravando isso aqui, vai ficar gravado. Obviamente, essa gravação já é como se fosse uma autorização do uso da imagem, né? E aí, eu falei da questão do evento, né? Para o Congresso Nacional, que acontece o ano que vem, a ideia é que a gente saia daqui com alguma proposta. Ou alguma equipe aqui já tem a proposta para colocar dentro de um daqueles eixos, ou ela pode fazer a inscrição dela individualmente, junto à proposta individual pelo site do Conselho Nacional mesmo, que também não tem problema, né? Mas se for fazer, aí a gente tem um formulário aqui para disponibilizar. E é interessante porque esse assunto, na área de RH, a gente vê muito, se você for ver os 3 tópicos da temática, né? Você veja que a organização de participação dos conselhos na pandemia, defesa dos direitos humanos, né? E o fazer ética e científica da psicologia em trabalho em saúde mental, né? É claro que a organizacional, se a gente for analisar, ela entra aqui em todos os 3, mas não é algo tão específico, né? Então, acho que dá, sim, para que elabore aí uma proposta para mandar para o Congresso Nacional. Vamos pensando aí, gente, botando o tic-tac aí para pensar, né? Fazer sinapse aí, porque acho que é legal levar uma proposta aí, né? Bem, desculpa, Alana, eu lhe atrapalhei quando você estava falando, Não, mas era só para dizer assim, que normalmente quando a faculdade ela vai oferecer um curso, ela faz o projeto político do curso. Então, nesse projeto, ela já coloca essas informações. Quais são as atividades que o estagiário pode exercer, a partir de quando ele pode ser estagiário, se ele pode ou não, se deve ir para o estágio obrigatório, porque tem cursos que exigem, tem outros que não exigem. Então, isso vai depender realmente do projeto político do curso na faculdade. Eu acredito que já tenha sanado aí as dúvidas sobre estágio, talvez quando eu começar de aprendiz, pode ser que surjam também algumas dúvidas, né? Para aprendiz. Então, assim, o programa de aprendiz, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu acredito que também não seja tão interessante, é mais as dúvidas entre um e outro. O programa de aprendizagem, ele é um programa que algumas empresas têm uma cota e elas são obrigadas a pegar. Não só as empresas que têm cota podem pegar o estagiário, as que não têm também, desculpa, o aprendiz, as que não têm também pode, mas elas não são obrigadas. Quem são aquelas empresas que têm cota? São as empresas com mais de 7 funcionários e que não estão no Simples. O Simples, eu também não entendo muito bem o que é, mas é como se fosse um registro quando a empresa vai fazer, né, na receita. Então, ela diz se ela é simples, se ela é lucro presumido. Então, a empresa que não é do Simples, a partir de 7 funcionários, ela tem que cumprir uma cota de aprendizes. Essa cota de aprendizes, ela é 5% do quadro de funcionários da empresa. Então, de 7 a 20 funcionários, ela cumpre 1, e a partir de 20, ela começa a cumprir esses 5%. Quem pode ser o aprendiz? O estudante de nível fundamental, médio ou que concluiu o ensino médio. Uma dúvida frequente: o estudante de ensino superior, ele pode ser estagiário, pode ser aprendiz? A lei de aprendizagem, ela não diz que não pode, mas ela também não diz que pode. Ela diz que é fundamental, médio e que concluiu o ensino médio. O CIE, como a UNG, tem um entendimento que o estudante de nível superior, ele já alcançou uma etapa mais da vida. Então, ele já pode ser estagiário. Então, no caso do CIE, o CIE que não aceita, mas antes aceitava, estudante de nível superior para ser aprendiz. Porque a gente tem que dar oportunidade para aqueles meninos que estão realmente em vulnerabilidade, que estão cursando o nível fundamental e médio, que concluíram o nível médio, mas que ainda não conseguiram entrar na faculdade. Então, a lei ela não proíbe, mas a gente não trabalha mais, já trabalhamos, mas não trabalha mais para dar prioridade àqueles que realmente precisam.
Como o aprendiz, ele é CLT, sendo que ele é um programa diferenciado, existem alguns incentivos fiscais para esse programa, que é o FGTS ser 2%, o aprendiz não tem aviso prévio e não tem multa rescisória. A idade do aprendiz ela é de 14 a 24 anos, né, que eu já vi aqui a pergunta. Sendo que ele não pode chegar a completar 24 anos no programa de aprendizagem. Então, nós temos o aprendiz, ele vai passar um período na empresa, de acordo com o período que ele vai passar no curso. Por exemplo, eu tenho alguns cursos, comércio e varejo, ocupações administrativas, práticas bancárias, teleserviços, e esses cursos, eles têm uma duração diferente. O curso de comércio e varejo, ele tem duração de 16 meses. Então, o aprendiz, ele só vai poder entrar até 22 anos. Por quê? Ele não pode chegar a completar 24 anos dentro do curso. Eu tenho outros cursos que são menores, o curso de teleserviço são 11 meses. Então, o aprendiz pode entrar até 23 anos, né? Não pode nem ter chegado a completar 23 anos, porque senão ele vai completar 24 ainda dentro do curso, e não pode. Então, isso também é uma pergunta frequente. Ele vai de 14 a 24, mas ele não pode chegar a completar 24 no curso. Então, quando a gente vê o documento do aprendiz e vi que ele vai chegar a completar os 24, ele não vai poder ser aprendiz. As vantagens para a empresa são aquelas que o FGTS é 2%, não tem aviso prévio, não tem multa rescisória, mas ele é um funcionário da empresa. Então, ele recebe o salário mínimo hora, que é o proporcional às horas trabalhadas, que ele pode trabalhar 4 ou 6 horas, diferente do estagiário que pode trabalhar 5, pode trabalhar 3, o aprendiz ele é 4 ou 6 horas. E ele vai ficar na empresa até concluir o curso. Ele pode ser desligado? Pode. Sendo que quando ele é desligado, por ser um programa de aprendizagem, ele só vai poder ser desligado ou por inadaptação, ou falta disciplinar grave, ou a pedido do aprendiz. Então, por inadaptação, é um pouco mais difícil de se provar. O que é que a gente pede? A gente pede à empresa que faça sempre relatórios com o aprendiz, conversas registradas, e que isso seja sempre assinado, porque se ele não está desempenhando, né, as funções, não está se adaptando à empresa, que esse feedback seja dado para ele, dê mais uma chance a ele, normalmente a gente pede 2 chances, depois do feedback por escrito, que é se realmente ele não estiver se adaptando, aí a gente faz esse desligamento. Pode acontecer da empresa desligar o aprendiz sem motivo nenhum? Pode. Agora, a gente não orienta, porque se ele for no Ministério do Trabalho, provavelmente o Ministério do Trabalho vai fiscalizar a empresa e ela vai ser multada por ter desligado aquele aprendiz sem nenhum motivo. Como ele é um jovem que está entrando ali no mercado de trabalho, então ele precisa de orientações. E esses feedbacks que a gente pede que dê é exatamente para isso, ele está num processo de aprendizagem. Então, ele é dado para o aprendiz tentar, né, modificar, tentar se adaptar, e às vezes, muitas vezes até dá certo. Outras vezes, realmente, ele não vai se adaptar à empresa. Hoje, o programa de aprendizagem, ele é assim, é exigido que seja feita uma aula inicial. Então, ele passa 10 dias, ele entrou na empresa hoje, foi o primeiro dia dele de trabalho, ele não vai na empresa. Hoje ele vai passar 10 dias tendo as aulas iniciais e depois ele começa a ir para a empresa, sendo que um dia por semana ele também se ausenta para fazer esse curso de capacitação. Esse curso ele é exigido por lei. Então, se o aprendiz estiver faltando no curso, a gente avisa a empresa para que seja descontado do salário dele, que é como se fosse um dia de trabalho normal, a empresa está pagando para aquele aprendiz estar assistindo a aula. E se ele persistir em realmente não ir para a aula, ele pode ser desligado do programa por faltas. Até porque ele não vai conseguir receber o certificado, então o programa ele não tem validade. Mas eu estou vendo aqui que Gildilene disse que a filha dela ficou 11 meses no programa de aprendizes. Nós temos cursos de 11 meses, de 24, de 16, de 15 meses, depende do curso que a gente tem.
Mas o aprendiz é isso. Algumas empresas, elas são obrigadas a pegar, então elas têm que pegar mesmo, e outras não são obrigadas, mas podem sim contratar o aprendiz para estar ajudando o jovem. Não sei se eu consegui aí sanar as dúvidas, ou se vocês têm mais alguma dúvida sobre o programa de aprendizagem. Vocês têm um manual no site, né? Que eu acho que se Isso, o alguém manual de aprendizagem, tem sim. E no Google, se pesquisar, existe um manual do Ministério do Trabalho com perguntas e respostas, tanto do programa de estágio como do programa de aprendizagem, que ele é bem interessante. No caso das empresas, né? Às vezes as empresas buscam, tiram dúvidas, porque a lei ela não fala claramente. Como é um manual do Ministério do Trabalho, então eles orientam bem direitinho em relação a esses programas. Bem, eu vou aproveitar e vou botar até aqui, que eu baixei ele agora, viu? Aí quem tiver... Ah, mas acho que eu não consigo colocar, não. Acho que só o Gideon consegue colocar. Deixa eu ver. Mas então é isso. Mais perguntas, pessoal? Eu vou colocar aqui, vou mandar aqui para a Gideone. Deixa eu ver aqui. Aí ele pode colocar aí no chat. O pessoal tá pedindo a lista de presença também, né? Estou tentando conectar aqui para que eu tinha saído do WhatsApp daqui porque ele fica fazendo aquele pim, pim, quando cai mensagem, sabe? A Ingrid Santos perguntou sobre o processo de inscrição no CIE. Poderia falar um pouco mais sobre como se dá? Sobre o processo de inscrição no CIE. Então, a inscrição ela pode ser feita no site, né, cie.org.br. Você recebe um login e senha no seu e-mail. Caso você já tenha, você pode ir lá, esqueci login e senha, vão mandar um login e senha para o e-mail e vocês podem alterar lá as informações que são necessárias e acrescentar. Aí muita gente pergunta, Daniela, eu não tenho mais aquele e-mail. Nesse caso, a gente orienta que ligue no 3003-2433. Deixa eu só anotar aqui. Certo? Vai informar um novo e-mail para que seja enviado para o e-mail. Porque acontece muitas vezes, você tem um e-mail bem antigo, que você não lembra mais a senha, que você não usa. Então, aí vocês conseguem pegar novamente o login e senha para ficar olhando as vagas disponíveis. Como é que acontece o processo? Eu abro uma vaga hoje no sistema. Eu aguardo até amanhã ver se tem pelo menos 5 estudantes interessados. Quem são esses estudantes interessados? São os estudantes que estão olhando no site diariamente, vê que as vagas estão disponíveis e faz o autoencaminhamento no próprio site do CIE. Então, se no dia seguinte não tiver os 5, aí sim que eu vou fazer uma triagem e ligar para os estudantes. Então, assim, eu vejo o estudante que está o tempo todo olhando, escolhendo vagas, exatamente porque ele tem essa facilidade de estar olhando no portal do CIE e ver as vagas disponíveis. É bem melhor do que você esperar ser triado pelo sistema e a gente ligar para vocês. Então, o interessante todos os dias, dar uma olhadinha no site CIE, se tiver a vaga disponível, faz o autoencaminhamento para essa vaga. Olha só, eu vou colocar aqui agora no chat. Eu coloquei aí, viu? Aí é o manual de aprendizagem esse. Ai, peraí. Não, deixa eu sair daqui. Não, esse não. Eu mandei o drive, não mandei o coisa, viu? E agora eu não sei nem como é que apaga isso. Não consegue apagar. Tá. Depois eu vejo. Então, Dani, eu acredito que nós cumprimos aqui, né, para as pessoas, certo?
Eu Certo, agradeço. quero agradecer aí novamente ao conselho, né, pelo convite. Espero ter tirado todas as dúvidas e qualquer coisa também pode entrar lá no site do CIE, tem tudo muito bem explicado, pode ligar para a nossa central. E quero parabenizar aí todos os psicólogos, né, que estão hoje, né, o Dia do Psicólogo, não é isso? Isso, isso. Então, quero parabenizar aí todos, importantíssimos, né, em nossas vidas. Eu já fui muito para o psicólogo e sei o quanto é importante uma terapia. Eu digo assim, eu acho que todo mundo precisa de terapia, e acho assim um curso belíssimo, que é um curso que eu também talvez se eu ainda tenho vontade, né, assim, de fazer, quem sabe futuramente aí o curso de psicologia, porque eu acredito que seja um curso importantíssimo, realmente. E agradecer mais uma vez a vocês, dizer que eu estou sempre disponível aí para o que precisarem. Gideon, eu não sei se você está aí, você está me ouvindo? Oi, Lana, estou aqui. O pessoal está pedindo a lista. Pessoal, vamos abrir as câmeras para a gente bater uma foto? O que vocês acham? Antes de encerrar, abrir a câmera e assim, estamos na reta final, né, da jornada, com esse tema aí, com a Daniela, falando sobre a questão da lei de aprendizes, né, e de estágio, que eu acho que é muito interessante para os alunos que estão loucos para entrar no mercado de trabalho. Agradeço imensamente ao Conselho de Psicologia, né, por oportunizar essa discussão, essa jornada, que a gente possa conversar sobre esses assuntos, né? Isso é extremamente importante. Também agradeço muito a Comissão de Psicologia do Trabalho e das Organizações, que eu faço parte, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, sedentas de conhecimentos, e eu instigo aí que vocês fiquem atentos aos pré-coreps, aos coreps, para de fato a gente poder mandar aí ideias que vá para o Congresso Nacional, ok? Muito obrigada, e agora eu gostaria de tirar a foto. Vamos abrir aí para tirar a foto? Lana, Deixa eu aumentar. Diga. Deixa eu botar aqui em mosaico. foto agora que você vai tirar, se a gente puder montar uma proposta aqui com todo mundo junto para tentar levar para o Conselho Nacional, para o Congresso Nacional, seria interessante também. E aí cada um tem a possibilidade de acessar o site do CNP e mandar cada um a sua proposta de forma individual. Mas aqui a gente tem a possibilidade de montar uma proposta coletiva para mandar para o Congresso Nacional. Baseado no que foi falado, né? Exatamente. Quando você me falou, né, eu já falei para eles aqui sobre isso, né, que a gente pode ou fazer a proposta agora ou levar. Como já são 3 horas e a gente está pensando aí às 17 que nós vamos ter o encerramento, né, para não ficar cansativo, e eu acredito que formular uma proposta. O que é que vocês acham, pessoas? O que é que vocês acham, psicólogos, futuros psicólogos? Alguns talvez já são, outros estão na graduação. Vocês acreditam que a gente faz agora uma proposta ou vocês entram individualmente lá no site para enviar uma proposta? Qual é a sugestão de vocês? O que é que vocês acham? José Hamilton, Renato aí, o Raimundo, o Gildilene, a Luana, a Sara, a Mayra, a Marisônia, a Raíssa, a Ingrid, os nomes veio aqui, porque outros está. A Gildelene levantou a mão, pode falar, por favor? Dá para fazer, dá. Quando você quer, dá. Mas lá no site a gente tem mais tempo para elaborar melhor, como você acabou de falar, né? Daqui a pouco tem o outro evento de encerramento. Mas okay. Veja aí os demais. Vocês concordam? Todo mundo concorda? O que é que vocês acham? Tem mais uma janelinha ali que tem 28 pessoas, eu não consigo ver os nomes, mas vocês concordam? Aí, a voz masculina agora. Tivemos a voz da feminina, agora uma voz masculina aí.
Vocês concordam com isso? Concordo, concordo. O pessoal está respondendo aqui no chat. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim compartilhar essa tarde com vocês, com a Daniela, certo? E eu sempre fico muito feliz de ver o pessoal que está ingressando aí na profissão, né? A gente sempre imagina das mentes, das coisas que vocês vão trazer aí como mudança e tudo mais. Isso é muito legal, viu? Eu estou realmente muito feliz em estar aqui e agradeço ao Conselho por essa oportunidade, à comissão, né? Como eu já falei, de Psicologia do Trabalho e das Organizações, ok? Então é isso. Alguém gostaria de fazer alguma fala final? Agradecer em nome de todos os alunos que estão aqui presentes, ou de profissional, se quiser, pode falar aí. E nós vamos dar o X para bater a foto, ok? Vamos lá, peraí, deixa eu abrir aqui a minha câmera. Gideon, se você puder também tirar uma daí, que às vezes tem celular que é melhor. Eu boto aqui e acaba aparecendo o celular aqui. Se eu fizer assim, talvez fique melhor, assim, para não aparecer ali, né? Então, vamos lá. Todo mundo sorrindo, feliz. Aí, Ana, abriu um sorrisão aí, todo mundo, né? Vamos mais outra, né? Ok, gente, muito obrigada, viu? E agora eu vou fazer as honras, vou ficar aqui para o final, vocês podem ir saindo sem problema nenhum, estão liberados. E logo mais às 17, não deixe de voltar para assistir o encerramento, viu, Gidelene? Por favor, todo mundo aí para prestigiar nosso encerramento. Uma boa tarde a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Lana. Obrigada, Gideon. Obrigada a todos que estão aí por trás das câmeras, né, ajudando a gente, facilitando aí o nosso trabalho.